em seus lares o programa Quarta Dimensão na rede tvm.com.br, o canal da maior e melhor cobertura local. Se a pena em tua escrivaninha enfeitou o saudoso pássaro de tua estima, não a exponhas ao vento, amigo. Sopro forte poderá arrancá-la do pedestal e jamais contemplarás este troféu do teu passado. Penas soltas não retornam. No extremo oposto desta lembrança agradável, também a calúnia que espalhares aos quatro ventos ficará desaparecida irremediavelmente, longe de qualquer possibilidade de trazê-la de volta. Remorso não devolverá teu sossego depois do mal feito. Quem poderá trazer de volta saco de pelas espalhadas na ventania? Não se iluda. Estas pelas são as mentiras espalhadas para destruir reputações, e tu serás a vítima principal. Ninguém possui suficiente capacidade para avaliar as consequências do mal que nós fizermos. Pontes de convívio fraterno serão destruídas e arrastadas para longe. Pense nisto. Como as penas, o teu sossego não voltará jamais. A equipe TVM nos ajuda. O João Luiz na coordenação, mais o Fernando e o Everton. O tema de hoje será: penas soltas não retornam. Agora, eu enfrentarei dupla. Pensei apreensivo, quando o Crispim surgiu, acompanhado de alguém com idênticos traços fisionômicos, cara de um focinho do outro. Devem ser irmãos, concluí, antes que eles me alcançassem. De fato, meu palpite estava certo. O estranho era irmão gêmeo do Crispim. Serafim dos Anjos. Ele se apresentou com exagerada curvatura. Poucos minutos depois, nossa conversa enveredou para questões doutrinárias, de vez que ambos eram vorazes questionadores. Este Getúlio, informou Crispim, é carne de pescoço, como já lhe informei. Ele não acredita na misericórdia do Pai das alturas, defende o primado da justiça divina implacável, que cobra cada centavo da dívida. Epa, caríssimo Crispim, exageros à parte. Eu lhe informo que estes assuntos não podem ser tratados com disposição frívola. Nem tanto ao mar, nem tanto à terra, Crispim. O Deus que eu divulgo mistura em doses perfeitas justiça e misericórdia. Será melhor analisarmos com critério cada aspecto antes de pronunciarmos coisas inadequadas. Permita, Crispim, que eu formule reparos e modere sua impaciência.
A controvérsia, meus amigos, se tornou inevitável. Caberia leniência e anistia para Galalau, irresponsável, que arrebata a donzela e faz o que quer da pobre moça, sem consentimento? Alguém consultou a agredida se ela concordou em absolver o irresponsável? Afinal, acima de regras e preceitos, temos que admitir que as pessoas diretamente prejudicadas gozam de livre-arbítrio. O direito de opinar não lhe pode ser cassado. Será que o crime não terá gerado consequências funestas para terceiros, somente pelo fato de ter sido eliminado, como eles dizem, na cruz do Calvário? Estarão os teólogos acima da justiça, que não pode usar 2 pesos e 2 medidas? Tomem tento, senhores catedráticos. Vocês, como ferrenhos defensores da Bíblia, considerada infalível, deveriam dar crédito ao anúncio registrado pelo profeta João. Será que vocês nunca leram este texto em Apocalipse? Quem arrasta alguém cativo será encarcerado. Quem mata pela espada será morto. Apocalipse 13, versículo 10. Sim, Getúlio, diz o Serafim, pensativo, coçando a cabecinha. Mas você precisa entender que foram as Escrituras que nos ensinaram que Jesus desceu para tirar o pecado do mundo. O evangelista João divulgou palavras do Batista, e tais palavras estão inseridas nas Escrituras. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João 1, versículo 29. Quando alguém diz que o pecado do contrito está pregado na cruz do Calvário, simbolicamente quer dizer que o pecado deixou de existir. Continua o Serafim, mas eu o interrompo. Amigo Serafim, eu lhe peço que me aponte nas palavras do Batista onde se encontra definido o tempo da retirada do pecado. Todos sabem que não existem coisas humanas que durem para sempre. Dentro deste raciocínio, o pecado tem prazo de validade. Quando o Batista declara que o Cordeiro de Deus vai eliminar o pecado, eu não me atreveria a contestar o precursor. Ele disse, e eu concordo. Algo, todavia, eu desejo saber. E a minha pergunta não desmerece a excelsa fonte. Certamente existe prazo para que tal aconteça, e este prazo não foi definido pelo texto, razão pela qual eu passo a bola aos visitantes. Quando foi estabelecido o prazo para Deus tirar o pecado do mundo? Aproveitando-se da leviandade de alguns intérpretes, os catedráticos formulam teorias e os teólogos colocam no agora aquilo que pertence ao futuro. O silêncio dos irmãos gêmeos me deu chance de aperfeiçoar meu ponto de vista e eu disse, diante da previsível ausência de resposta, eu declaro meu ponto de vista. Discordo que Deus invada o terreno privativo do livre-arbítrio para nos modificar, independente da nossa vontade. Seria invasão? Serafim atordoado retoma a palavra. Não esqueça, Getúlio, que não somente o Batista falou no extermínio do pecado.
Também Jesus profetizou a mesma coisa. O mestre disse: do modo que Moisés levantou a serpente no deserto, importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. João 3, versículos 14 e 15. O serafim eufórico se deleita na ocupação da tribuna. Alguém no dia de ontem prevaricou Getúlio, prossegue o serafim, agarrado como urso ao exemplar da Bíblia. Hoje, este alguém amanhece transfigurado. Veja só, Getúlio. Transfigurado pelos efeitos de sonho profético. De repente ele se converte e se torna alguém correto. A fé revelada na transformação desta criatura eliminou a natureza pecaminosa. Ele lhe concedeu vida eterna pela crença em Jesus. Este é o sentido da retirada do pecado do nosso planeta, amigo Getúlio, alavancada nas chagas e no sangue do Messias Salvador. Jamais nós depositamos crédito em conversões súbitas, serafim. Mas para não constranger você nesta primeira visita, nós ficaremos discretamente contando histórias mais suaves, mais leves. Para as suas reflexões sobre o tema, porém, lhe entregamos apenas frase de Jesus que consideramos bastante oportuna. E a frase é esta: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E neste ponto, caríssimos, nós vamos fazer a primeira interrupção em nosso programa para os comerciais do canal, mas é um instantinho só. Daqui a pouco estaremos de volta. Obrigado. Já estamos no segundo bloco do programa Quarta Dimensão. E por gentileza do Zube, o nosso site está na telinha. E nós convidamos vocês para acessá-lo. Obrigado, Zube. E não deixem de acessar, dentre 157 palestras no YouTube, aquelas que mais falam ao coração de vocês. Assistam e divulguem, por favor. Todas foram elaboradas com empenho de espalhar a mensagem do Cristo sem algemas. Nós dependemos de apoio moral de vocês, pois contamos em termos de estrutura tão somente com a ajuda dos funcionários da TVM. Apesar de aposentado, nosso amigo Zube continua encaminhando nossas palestras para o YouTube. Obrigado, Zube. E voltaremos ao tema. Penas soltas não retornam. Pergunta se impõe. Existirá alguém, serafim, em toda a extensão do planeta, com suficiente discernimento para absorver a verdade de forma súbita? Num abrir e fechar de olhos, vocês acham possível o malvado alcançar o carisma dos anjos? Retornamos à parte essencial das nossas reflexões. Quando desprezamos diretrizes de convivência harmoniosa com nossos semelhantes, invariavelmente alguém fica prejudicado, amigo serafim. Muitas vezes a própria reconciliação fica prejudicada pelas consequências. Imaginemos um exemplo. Seu Abelardo da mercearia da esquina engravida a balconista. Esta bota não se descalça facilmente, não. Sua vida é tranquila ao lado da esposa Doroteia.
A transgressão atingiu diversas pessoas. Vejam só. A funcionária, Dona Doroteia e 3 filhos do casal. A convivência entre esses inúmeros personagens, de repente, foi invadida pelas sombras de irremediável aborrecimento. O próprio perdão, capacitado a curar tantos males, de repente se debate enclausurado em beco sem saída. Este homem do sonho, citado pelo Serafim há pouco, ainda no dia anterior, não era confiável e possivelmente terá praticado algum ato lesivo. Você acha que seria justo isentá-lo de responsabilidade pelos procedimentos anteriores que causaram traumas e prejuízos? Será que a consciência dele permaneceria tranquila, recordando ações perversas que o sangue do Cristo teria levado do seu karma, assim, grátis, totalmente, de graça? Alguém gozará a bem-aventurança do perdão divino com a consciência manchada? Neste imbróglio cabem comentários, pois é desproporcional a liberalidade entre Jesus e os pregadores de salvação grátis. É totalmente diferenciado. Vejam que o Nazareno apontou como transgressor da lei o Zé das Quantas, que chamou seu desafeto pela palavra tolo. Jesus condenou aquela expressão tolo. Simples palavrinha tolo, retruca a dona Gertrudes, sorridente. Que existirá nesta palavra de tão satânico? Tolinha, dizem enamorados para as suas Julietas. E o vocábulo adquire até mesmo um significado romântico. Surge na mente de alguns o desejo de insubordinação contra desproporcional castigo. É francamente incompreensível tão fraco delito gerar fogo de provações, replica o Serafim pouco à vontade. O próprio Crispim nos encara, meio desenchabido, dizendo: minha religião defende a anistia ampla e restrita até para crimes hediondos. O Cristo sequestrou nossos pecados na cruz, é a palavra do Serafim. Peço a atenção dos telespectadores. Jesus classifica simples apelido de tolo como ofensa e garante fogo de provações como consequência. O texto não comporta eufemismos. Quem chama o próximo de tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Mateus 5, versículo 22, palavras de Jesus. Bastará rotular alguém de tolo ou idiota e nos tornaremos réus perante a justiça divina. Comparem a diferença brutal de justificação entre Jesus e os que se intitulam seus representantes. A razão do descompasso é facilmente compreendida. Torna-se mais fácil arrecadar quando o caminho estreito dos evangelhos é alargado. Alargado, meus caros, pela extrema liberalidade dos interesseiros nisto aqui, dinheiro, din-din. Os pregoeiros de exageradas aleluias, orientadores de cultos de prosperidade, são treinados na manutenção e crescimento do amor ao dinheiro. Isto lhes permite avaliar, nos permite avaliar o quanto essas figurinhas são responsáveis pela formação equivocada da nossa juventude. O Nazareno foi didático e seguro no equacionamento do problema, resguardando misericórdia sem postergar justiça.
Ao trazeres a tua oferta para o altar, quando lembrares que o teu irmão tem queixa contra ti, deixa no mesmo lugar a tua oferta. Vai primeiro reconciliar-te com ele e depois volta e realiza a oferenda. Mateus 5, versículos 23 e 24. Perceba, Serafim, Jesus não disse ao ofertante: deixa para lá, que eu já paguei pela ofensa ao irmão chamado de tolo. Ao contrário, Jesus ordenou que fosse ao encontro do agredido e somente depois da reconciliação completasse a sua tarefa devocional. Ninguém readquire o direito de envergar a túnica limpa antes de tomar um banho nas águas do perdão recíproco. A clareza do Nazareno jamais comportou enganação. Suas palavras reforçam expectativa de inexistente impunidade e apadrinhamentos existentes nos tribunais do excelso. Lá não existe impunidade. Entra em acordo com o teu adversário, diz Jesus, enquanto caminhas ao seu lado, para que ele não te entregue ao juiz e sejas recolhido ao cárcere. A advertência previne eventual desencarne quando a ausência física dificulta entendimento. Isto revela que a coisa mais acertada desta vida, caríssimos, será nunca permitir que passem dívidas e contendas para o dia seguinte. Mantenhamos em ordem nossa agenda de compromissos para que não nos alcancem surpresas desagradáveis. Jesus sabiamente desenhou a figura do cárcere para nos conscientizar o quanto nós somos vulneráveis. Em verdade te digo que não sairás dali enquanto não pagares o derradeiro centavo. Mateus 5, versículo 36, palavras de Jesus. E neste ponto, caríssimos, nós vamos fazer uma pequena interrupção em nosso programa, mais uma, para os comerciais do canal, mas é um instante só. Daqui a pouco estaremos de volta. Obrigado. Estamos retornando com o programa Quarta Dimensão, terceiro bloco. Diz o primeiro livro de Samuel: Davi feria aquela terra, não deixando vivo nem homem nem mulher, e tomava posse de ovelhas, bois e jumentos. 1 Samuel 27, versículo 9. Nada escapava aos olhos cobiçosos do rei Davi, de espada afiada, cortando todo mundo. A cena se tornou de tal forma estarrecedora que alguém assustado comentou o exagero. O rei Davi, com surpreendente cinismo, respondeu: é para que não nos denunciem. Da mesma forma que destruíra Urias para roubar-lhe a mulher sem testemunhas, Davi invadia povos desprotegidos e queimava arquivos. Quando moço, Deus depositou nele enormes esperanças, deixando escapar até que Davi era alguém segundo o seu coração. Elogios a assassinos e perversos que aparecem na Bíblia têm feito crescer a violência dos nossos dias. E depois desse pinguinho de doutrina, a continuação do tema de hoje: penas soltas não retornam. Atingimos aqui o ponto nevrálgico da questão. Eu disse ao Serafim: você acha que Jesus, ao classificar referências pouco invasivas como agressões, aceitaria injusto encargo de morrer em lugar de bandidos, favorecendo a impunidade? Cresce a incoerência
quando descobrimos que o sacrifício do crucificado, 2000 anos depois, ainda encobre hipócritas travestidos de santos, pregadores que atravessaram anos estudando Bíblia, ainda não conseguiram aprender que a adoração do Deus cofre também é idolatria. Insensíveis às censuras que os alcançam, a avareza cresceu e as arrecadações amorteceram suas consciências. Perceba, Serafim, que Deus ordenou a Moisés que esculturasse serpente de bronze com poderes para eliminar as dores de picadas de cobras. Vocês não encontrarão este episódio. Vocês encontrarão este episódio lá no Velho Testamento, livro Números 21, versículos 8 e 9. Analisando as simbólicas palavras do Nazareno, entendemos que existem 2 tipos de serpentes. Dentre elas, a mais antiga é rastejante e peçonhenta e exala veneno por todos os poros. A outra é serpente mágica. Erguida, ela cura feridas causadas pela rastejante. Meu caro Serafim dos Anjos, se você meditasse sobre essas 2 serpentes, ganharia condições de responder à pergunta que lhe fiz ainda há pouco. Você não deve estar lembrado, mas eu lhe indaguei algo e você não deu resposta. E a minha pergunta foi esta: onde se encontra definido o tempo da retirada do pecado do mundo? Além de nada responder, você nem mesmo alegou incapacidade. Desculpe, Serafim, mas a revelação do Batista exige urgente definição. Em que época e circunstância nos veremos livres deste encosto chamado pecado, que nos mantém ligados como animais de canga? Quando Jesus disse que as prostitutas e os publicanos entrariam antes dos sacerdotes no reino, ele nos entregou preciosa pista. O mergulho no estado de graça é individual e não coletivo. Ele obedece um tempo. Veja que alguns entrarão antes de outros. Percebam pela discriminação feita pelo nosso Rabi que as porteiras da bem-aventurança são seletivas e se movimentam agendadas pelo alto. É Deus quem comanda a entrada, o horário em que eu vou entrar na bem-aventurança. Hoje entram estes, amanhã aqueles, depois da manhã aqueles outros. Só entram os portadores de uma senha definida pelo Mestre. Estive com fome e me destes de comer. O resto é resto. Os não qualificados serão obrigados a aguardar na fila de espera. Enquanto desprovidos de espírito solidário, eles não serão bem-vindos, e a rejeição se tornou tão dramática, tão drástica, que o Mestre desqualificou os próprios sacerdotes, como vocês ouviram. Eles se atrasarão conforme a opinião do Mestre. A minha opinião não é minha, é do Mestre. As prostitutas e os publicanos entrarão antes de vós no reino de Deus. Foram palavras de Jesus em Mateus 21, versículo 32. O empecilho talvez lhes sirva de lição e eles serão incentivados a se tornarem mais humanos e mais fraternos. Deus sabe o que faz. O fato é que existem serpentes exaltadas e serpentes rastejantes. Neste ponto, nós esclarecemos outros aspectos dessa matéria simbólica. Vejam que o Nazareno também disse para os apóstolos: sede inteligentes como as serpentes. Surge outra preciosa informação.
Na opinião abalizada de Jesus, serpentes são porta-estandartes da inteligência. As do tipo edênicas, que rastejam e comem pó da horizontalidade, definem inteligências ainda sem amor no coração. As exaltadas, isto é, as erguidas do chão, como Jesus foi erguido da cruz, e que o Cristo assumiu como slogan da sua jornada redentora, aparecem como exemplos de inteligências solidárias. E aqui se encontra o nó do problema. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, também o Filho do Homem deve ser exaltado para que todos os que acreditam alcancem vida eterna. João 3, versículos 15, verso 15, palavras de Jesus. Nesta altura do campeonato, Serafim, eu posso dizer-lhe com absoluta segurança que a retirada do pecado tem a ver com a serpente erguida por Moisés. Quando a inteligência primária abandonar o hábito compulsivo de rastejar na horizontalidade das paixões, nosso Cristo interno nos levantará do chão. É isto que o precursor João Batista apontou Jesus e declarou: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Usando tais palavras, o precursor definiu a maneira da retirada do pecado individualmente pelo conhecimento da verdade libertadora. Não basta ter fé. Quando Jesus decretou: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, ele não estava recomendando que declamassem frase de efeito, dizendo que a verdade liberta, e Não. Era preciso caminhar mais longe e voar ainda mais alto. Era preciso se erguer para enxergar melhor o curso da estrada. Conhecereis deveria significar muito mais do que apreciar bijuterias em vitrines. A fé se fundamenta em aposta da consciência, heroicamente projetada, sem a plena compreensão daquilo em que acreditamos. Jogamos o anzol sem a mínima certeza de fisgar o peixe do nosso almoço. E nesse almoço, caríssimos, nós vamos fazer mais uma pequena interrupção em nosso programa para os comerciais do canal, mas é um instantinho só. Daqui a pouco estaremos de volta. Obrigado. E já estamos no último bloco do programa Quarta Dimensão. Relembramos as tardes de sextas-feiras, quando comparecemos aqui para a divulgação da Bíblia e do Evangelho. Na próxima sexta-feira, às 16 horas, voltaremos com outro assunto de incentivo ao progresso espiritual. Agora, os últimos questionamentos sobre o tema de hoje. Penas soltas não retornam. No bloco anterior, nós dissemos ter jogado anzol sem a menor certeza. Nós jogamos o anzol, não temos certeza. Esta razão que nos atrevemos a dizer que a fé pertence ao presente, ainda não nebuloso da nossa evolução. Este presente ainda não permite que tenhamos grandes visões certeiras. Ele afasta certezas. Para expulsar o pecado das nossas vidas, precisamos mais do que simplesmente crer. Lembremos-nos que Jesus disse aos apóstolos: lançai as redes. E eles duvidaram, porque o mar da Galileia não estava piscoso, na opinião deles. Eles se entreolharam indecisos, porque a experiência deles não comportava a esperança. Por que perder tempo lançando redes?
Mas Jesus insistiu, lançai as redes. O que aconteceu então assustou os experimentados pescadores. O barco quase afundou de tanto pescado. O mestre, no estágio superior em que se encontrava, já não mais dependia de perescrutar o rumo do vento, as cores das nuvens ou o formato da névoa. Jesus era mais que sábio. Jesus era sapiente. A serpente que define sua inteligência estava muito acima do pó da terra onde nos encontramos. Por isso, o nosso discernimento no ciclo em que vivemos ainda se encontra na dependência de acreditar no mistério que nós não entendemos. Nós, humanos, precisamos apostar no desconhecido, sempre confrontados pelas frustrações da falta da vidência, da consciência aberta à intuição. O serafim mostrou no rosto que não apreciava as minhas palavras. Não demorou quase nada para sua manifestação de censura. Como pode, Getúlio, você, pregador do Evangelho, declarar desentendimento? E a Bíblia? Para que serve a Bíblia? Agitando o livro nos ares como possesso, o serafim gritava: temos a Bíblia e não existe mistério que ela não nos revele. Devagar com andor, amigo serafim. Saiba que o próprio mestre alertou seus assessores e não esqueça que eles possuíam as escrituras nas mãos. Muita coisa ainda tenho para dizer, mas vós não as podeis compreender agora. Perceba, serafim, pelas palavras de Jesus, a verdade. Os apóstolos conviveram com o Nazareno durante 3 longos anos. Ao seu lado, eles desenharam rascunhos de acontecimentos e ouviram inolvidáveis prédicas e testemunharam milagres extraordinários. A desistência de lhes entregar as últimas lições confirma o quanto esta gente ainda era primária e carente. Promessas antigas ainda não se concretizaram em termos práticos, serafim, pelo obstáculo da incapacidade humana. Nós somos incapazes, por isso o nosso atraso espiritual. Vós ainda não as podeis suportar, disse Jesus. O pecado continua vivo e forte, acarretando desavenças e prejuízos dentro do planeta de expiação e de provas. Ninguém alcançou lucidez para entender por que João Batista apontou Jesus e disse: este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas não disse a data que isso ia se concretizar. Alguns tornam ainda pior a emenda do que o soneto, decretando anistias para pecadores endividados com base nestas palavras. O terráqueo confuso, desprovido de discernimento, acredita no oportunismo do estelionatário e se rende ao fascínio da proposta vantajosa. Ele já não mais se esforça para vencer as tentações, deitado em berço esplêndido de salvação grátis, pensando que isto é uma verdade. O serafim me olha de soslaio e com toda a arrogância de alguém poderoso proclama o xeque-mate, pensando que vai me derrubar do cavalo. Você, Getúlio, nesta altura, parece alguém perneta, caminhando numa perna só. Explique a brincadeirinha, serafim, porque eu não entendi.
A perna que eu afirmei faltar, Getúlio, é o batismo que você invariavelmente esquece e que é indispensável para a salvação da tua alma. Você tanto lembrou João Batista que me inspirou a refrescar sua memória de que Jesus foi batizado por ele. Isto reforça o batismo no esquema da salvação da alma, Getúlio. Você deve estar lembrado, Serafim, que João Batista recusou a cerimônia por não se considerar digno. Ele não quis batizar Jesus. A reação do Nazareno ficou registrada nas palavras: deixa por enquanto, porque nos convém cumprir o que é justo. Deixa por enquanto significa transitoriedade. João imediatamente entendeu, tanto que realizou a cerimônia, aceitando as ponderações. Tornava-se imprescindível unir o passado profético e o presente inovador, para facilitar o entendimento das multidões. Mas o próprio Batista confirmou a nuvem passageira, esclarecendo: ele vos batizará com fogo e com o Espírito Santo. Mateus 3, verso 11. Tempos depois, o próprio Nazareno revelaria aos filhos de Salomé, Tiago e João a implantação do verdadeiro batismo. Não sabeis o que pedis? Podeis beber no cálice que eu beberei, ou receber o batismo com que eu serei batizado? Marcos 10, verso 38. Batismo delineado em futuro desmanchou os efeitos do anterior batismo. Essas palavras mostram que o Nazareno ainda se encontrava na expectativa do batismo verdadeiro. No alto da cruz do Calvário, ele entregaria ao mundo o futuro batismo das provas, e todos nós seremos candidatos ao mesmo destino. Este é o batismo legítimo. O batismo das águas é transitório, cíclico, e pode ser aceito como mergulho purificador. Este outro é eterno, e a redenção nos alcançará através dele. Louvado seja Deus. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Louvado seja o nosso querido Deus Pai. Louvado seja o santo nome de Jesus, o nosso Cristo. Obrigado, meu querido Deus Pai. Obrigado, Jesus. E obrigado também a vocês, meus amigos, que estiveram escutando esta nossa palestra. Muito obrigado por esta maravilhosa demonstração de amizade. Muito obrigado, meus amigos. E que as bênçãos divinas de paz, prosperidade, alegria, saúde, tudo de bom, mas acima de tudo, meus caros, eu desejo que todos nós conservemos o amor no coração, porque o amor é o resultado maior da nossa existência na Terra. Muito obrigado, meus amigos, e boa noite.